O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmos capítulo 27, verso 1. Muitas pessoas com quem Jesus se deparou em seu ministério terrestre estavam doentes, às vezes com doenças mortais. Elas se amontoavam onde ele estava em busca de cura e descanso de seus sofrimentos. E era o que acontecia. Às vezes, ele falava apenas uma palavra e elas eram recuperadas. Ele tocava os enfermos e milagrosamente eles eram curados. Em outras ocasiões, Cristo os despedia e a cura acontecia enquanto eles iam pelo caminho. Jesus curou homens, mulheres, crianças, judeus, gentios, ricos e pobres. Casos de lepra e cegueira não estavam fora de seu alcance. Ele até curou aqueles com o pior problema, a morte. Nesta semana, examinaremos dois exemplos muito diferentes de cura. No primeiro, o doente nem mesmo podia ir a Jesus sozinho. Seus sintomas eram visíveis. No outro caso, não havia sintomas evidentes. Em ambos os casos, a cura veio no tempo e na maneira de Deus. Você já deve ter se perguntado por que não vemos curas milagrosas com mais frequência hoje em dia. Na lição desta semana, descobriremos a resposta a essa pergunta. Estudaremos, no entanto, duas histórias principais. A história a respeito da cura do paralítico no Novo Testamento e a história do profeta Elias, do Antigo Testamento. Embora tenham ocorrido em tempos e lugares muito diferentes e em circunstâncias distintas, elas se complementam. Se analisadas em conjunto, é possível ter um quadro mais completo da cura divina do que se fossem estudadas separadamente. Na cura do paralítico, Jesus criou uma polêmica ao declarar que os pecados dos homens estavam perdoados antes da cura da sua doença física. Esse foi um ato intencional de Cristo. A doença emocional desse homem era maior do que a aflição de seu corpo. Ele estava sofrendo sob o peso da culpa e da vergonha por causa do seu antigo estilo de vida pecaminoso. Se Cristo tivesse curado apenas seu corpo, a cura teria sido incompleta. Elias, por outro lado, era um dedicado servo de Deus. Ele foi uma testemunha fiel do Senhor durante uma época de profunda apostasia em Israel. Depois da morte dos profetas de Baal no Monte Carmelo, estava exausto e sob as ameaças de Jezebel contra a sua vida. Ficou desencorajado. Deus o encontrou onde ele estava e atendeu às suas necessidades. A história da cura do paralítico, que está em Marcos capítulo 2, verso 1 a 12, responde a alguns de nossos questionamentos mais profundos sobre cura milagrosa e nos ensina percepções valiosas a respeito do nosso crescimento em Cristo. Em primeiro lugar, observamos que o paralítico não foi a Cristo sozinho. Seus amigos o levaram a Jesus. 4 homens o carregaram em uma maca. Evidentemente, eles tinham ouvido falar do poder de cura de Cristo e acreditavam que ele podia curar o doente. Esses homens foram persistentes. Quando viram que não podiam se aproximar de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela cobertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Marcos 2:5. Há profundas lições espirituais nessas poucas palavras. Os amigos deste homem estavam preocupados com ele. Estavam tão determinados a ajudá-lo que o ergueram até o telhado, abriram um buraco e colocaram na presença de Jesus.
O Novo Testamento contém aproximadamente 30 relatos de milagres e cura de Jesus. Em 2/3 dessas histórias, alguém traz outra pessoa ao Senhor. Muitas vezes a cura física, mental, emocional ou espiritual ocorre na vida de alguém porque outro se preocupava em atender às suas necessidades em nome de Jesus. Você notou as palavras "vendo-lhe a fé" em Marcos 2:5? Isso é fascinante. A fé é algo que você vê, não algo intangível. É sempre revelada na ação. Neste caso, Jesus honrou a fé dos amigos daquele homem. É claro que provavelmente aquele homem também deve ter tido fé ao expressar a disposição de que seus amigos o levassem. Podemos ser agente de cura de Jesus ao levar outros a Ele. Consideramos agora um pouco o caso de Elias, um homem de caráter íntegro e inquestionável fé no poder divino. Ao longo de 3 anos e meio de fome, confiou em Deus para seu sustento. Nenhuma vez o Senhor o decepcionou. Elias foi guiado por Deus para saciar a sede no ribeiro de Querite. Foi alimentado por corvos e sustentado por uma viúva humilde de Sarepta. Sua fé era vigorosa e, por meio dela, desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Foi lá que experimentou o poder milagroso de Deus. Ele propôs um teste para demonstrar o poder de Deus verdadeiro. Os profetas de Baal berraram, gritaram e clamaram aos seus deuses pagãos, mas absolutamente nada aconteceu. Elias derramou água sobre o altar, buscou fervorosamente a Deus e desceu fogo do céu e consumiu o altar. Logo após 3 anos e meio de seca, as chuvas caíram. Por ordem divina, Elias participou da matança dos profetas de Baal. Que homem de fé, coragem e firmeza! Você pensaria que nada poderia abalar sua fé, mas aconteceu algo que abalou. Durante a semana veremos o que aconteceu para que a fé de Elias fosse abalada. E à medida que exploramos o assunto do descanso, da dor e do sofrimento, contemplamos uma questão que vivenciamos em alguns momentos de nossa vida. O que acontece quando nossas orações pela cura não são atendidas? Como podemos encontrar descanso? Essas e outras perguntas responderemos no decorrer da lição. Até lá!